Meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e vamos continuar. Não é uma aula, isso aqui é um mini curso sobre a Lei 13.266, que dispõe sobre a carreira do Fisco Estadual de Goiás, especificamente tratando da carreira do Auditor Fiscal da Receita Estadual, né? E agora, seguindo a nossa sistemática, na qual o professor pegou esta lei e dividiu em 6 partes para melhor concentrar os nossos estudos, né? Vamos trabalhar o capítulo 3º, que é o do provimento, né? Só fazendo uma ajuda à memória, trabalhamos as disposições preliminares, na qual estabeleceu aí o quantitativo de cargos, falou da carreira, o objetivo da carreira, depois as atribuições do funcionário fiscal, muito importante as atribuições, entre elas eu destaco aí a constituição do crédito tributário. Agora é o provimento, né? O que trata o provimento? O provimento significa o quê? O ingresso, não é isso? O provimento, prover o cargo público, é a porta de entrada, né? Esta lei, eu tenho que fazer uma ressalva, que essa lei aqui ela já teve diversas outras leis alterando ela, e as outras leis que alteraram, revogou todos os artigos aí previstos nas disposições preliminares do provimento. Agora, vamos lá, do concurso público, a seção 2, né? Ou seja, já no artigo 10 da lei, trata o seguinte: o provimento, ou seja, o ingresso na carreira de auditor fiscal da Receita Estadual, será por concurso público, né? Deixa eu pegar aqui os meus canetões, o meu apagador, e vamos para as explicações. Vamos lá, artigo 10, vem comigo. O ingresso na carreira fiscal, disciplinada pelo artigo 2 da lei. Professor, o que diz o artigo 2 da lei? É simples, ele vai falar da carreira auditor fiscal da Receita Estadual e vai estabelecer lá o quantitativo de vagas, que são 750. Far-se-á no cargo de auditor fiscal da Receita Estadual no padrão inicial da classe A, ou seja, o provimento inicial será sempre no A01, né? A de classe, 01 do padrão. Mediante a aprovação prévia em concurso público de provas e títulos, de provas e títulos, conforme dispuser o respectivo edital. Então está aqui para vocês, isso aqui é claro, isso aqui é óbvio, né, que o ingresso na carreira, como é um cargo efetivo, vai ser através de concurso público. Uma coisa muito importante que ele coloca aqui no final, ó, conforme dispuser o respectivo edital, ou seja, o edital ele vai fazer a lei, né, será a lei do provimento do concurso, por isso é muito importante a leitura do edital. Bacana? Ok, vamos prosseguir, né? Nada de novo aí no nosso estudo, né? Muito fácil esse artigo 10. Vamos continuar, né? Agora vamos para o parágrafo 1º. O concurso público destinado a apurar a qualificação profissional exigida para o ingresso na carreira fiscal pode ser desenvolvida em mais de uma fase ou etapa. Olha só, então é o seguinte, o concurso público para o ingresso da carreira pode ser desenvolvido por mais de uma fase, ok? Ou etapa, ou mais de uma etapa. Bacana, tá aqui, né? Calma, tem coisas para explicar aqui. Compreendendo provas e títulos, né? Ou seja, então o concurso ele pode ser somente uma fase, olha só, pode ser uma fase, que é somente a prova, a fase da prova objetiva, ou pode ser, ó, a segunda fase, pode ser aqui a prova de títulos, né? Olha aí, a prova de títulos. Ou ainda, tá? Ou ainda a frequência e o aproveitamento em curso de formação inicial. Ou seja, aí eu pergunto para você, interpretando o parágrafo 2º do artigo 10, né? Eu pergunto, vamos lá, diretamente para você. Pelo que está escrito ali, é obrigatório ter o curso de formação? Sim ou não? Não, né? Ele está colocando ou, né? Ou, ó. Ou será um concurso, né?
quer dizer, ele pode, é uma faculdade, né? Ou, tá? Então, prova de título, ou pode ser uma terceira fase, chamada curso de formação. Pronto, curso de formação. Professor, eu fiquei com nó agora na cabeça. Qual que é o nome, meu filho, você ficou? É o seguinte, olha só, e o concurso agora 2018-2019? O concurso 2018-2019, a autoridade competente, no caso aqui a Secretaria de Fazenda, né, optou por não fazer a formação inicial como sendo uma das fases do concurso, né? Então, aqui a lei dá discricionariedade à autoridade competente para escolher a forma de fazer, claro que traz aqui os requisitos básicos para fazer o provimento, mas dá essa discricionariedade, essa opção de escolha para a autoridade competente. Então vamos lá, lendo de novo, o concurso público destinado a apurar a qualificação profissional exigida para o cargo na carreira fiscal pode ser desenvolvido em mais de uma fase ou etapa, ok? A organização do concurso de tal que vai trazer, compreendendo provas, que provas pode ser objetiva ou subjetiva, não amarrou aqui, ou provas e títulos, né? A qualificação 2018-2019 optou por esse formato, né? Chamou prova a primeira fase e títulos a segunda fase, né? Ou ainda a frequência e aproveitamento em curso de formação inicial, ou seja, optou pela não inclusão da fase de curso de formação. Ah, professor, a próxima seleção pode ter? Pode, né? Pode ter sim o curso de formação, mas aí depende da autoridade competente. Bacana? Vamos lá. Parágrafo 2º. O candidato matriculado em programa de formação inicial perceberá, a título de ajuda financeira, uma bolsa de estudo mensal em valor correspondente a 50% do valor do subsídio da classe A, padrão 01, salvo opção pela remuneração por cargo de provimento efetivo ou emprego público que estiver exercendo, caso seja servidor do Estado de Goiás, né? Ou seja, o parágrafo único, o parágrafo 2º, ele diz respeito à parte final do parágrafo 1º. O que eu disse do parágrafo 1º? Que o examinador, aliás, a autoridade competente, vai ter a liberdade de escolher o formato do concurso. No caso, se optar por curso de formação, sendo uma das etapas, uma das fases do concurso, está obrigando a administração pública a conceder uma bolsa e já estabeleceu o valor da bolsa, que é 50% da remuneração inicial, que é o classe A, padrão 01. Professor, salvo opção da remuneração. O que é essa opção de remuneração? É simples, é muito simples isso. Eu já sou servidor público estadual de Goiás, sou gestor governamental do Estado, concursado de carreira. Eu quero ter outros voos no estado de Goiás e vou lá e faço o concurso para o auditor fiscal da Receita. Sou aprovado, tenho curso de formação. Só que o meu salário de gestor é 22 mil, por exemplo. E no curso de formação, metade da bolsa vai corresponder a 8 mil reais. Opa, eu ganhava 22, aqui é 16, aqui é 8. Então eu faço opção pelo maior. Então está dando essa servidor público estadual estadual de Goiás. Então isso que é o critério de opção, tá? Vamos lá, prosseguindo. Parágrafo 3º, ainda o artigo do concurso, né? Esse é o artigo 10, é do concurso. Sem prejuízo de outros requisitos legais expressos em edital, o candidato ao concurso de auditor fiscal da Receita Estadual deve ter escolaridade superior em nível de graduação. Olha aí, um requisito básico aí para o provimento do cargo, que exigiu que escolaridade superior em nível de graduação. Então, ele tem que ser graduado. Chama a atenção aqui que o legislador aqui, ele não definiu nenhum tipo de graduação, administrador, economia, contador, qualquer graduação é o requisito para concorrer ao concurso para ter o seu provimento, né? 4. O tempo do curso de formação previsto no parágrafo 2º
deste artigo não será considerado como horas de treinamento quando na promoção por antiguidade ou merecimento, né? Ah, professor, então o que diz esse parágrafo 4º aqui, ó? Faz sentido? Claro que faz sentido. Tá? Eu disse para você o seguinte, que o legislador, ele deu aí, tá? Ele possibilitou o quê? Ele possibilitou a livre escolha da administração pública na formatação do digital para ter ou não ter curso de formação. Claro, a próxima turma pode ter o curso de formação, mas é muito caro isso, né? Ele falou o seguinte, cara, tudo bem, o curso de formação você ainda não é fiscal, faz parte de uma etapa do processo ainda do concurso público. Claro que essas horas não podem ser aproveitadas na onde? Lá no seu efetivo exercício, né, para o que? Contagem de tempo para promoção por antiguidade ou por merecimento, né? Mais do que justo isso. Opa, chega de parágrafo, agora a gente vai para o artigo 13, né? O artigo 13, ele trata aí das autoridades responsáveis aí pela autorização e homologação do concurso, né? O concurso público para ingresso na carreira fiscal será realizada pela Secretaria da Fazenda. Então, olha só, quem que vai conduzir o concurso? Quem vai conduzir o concurso é a Secretaria de Fazenda. Muito importante isso. Por quê? Porque tem alguns estados que diz que é a Secretaria de Gestão ou a Secretaria de Administração que vai conduzir todos os concursos do estado. Aqui não, aqui está tendo uma delegação para a Secretaria de Fazenda. Mediante prévia autorização do GOV, que é o chefe do Poder Executivo, com certeza, né? Por que tem que ter autorização para ele? Primeiro que vai ser aumento de despesa, né? Despesa com pessoal, e o governador responde pelo Estado, então ele é o chefe do poder, então ele tem que autorizar. Ele autoriza o concurso, pronto. Aí a Secretaria de Fazenda vai dar os prosseguimentos para o concurso. Competindo ao titular da pasta, qual pasta? A Secretaria de Fazenda, a homologação do concurso público, né? Ótimo, né? Vamos lá. Parágrafo 1º, né? O parágrafo 1º é uma possibilidade aqui de realização anual de concurso, né? Inclusive, há concursos anuais aí por um período de tempo. Isso é o ideal, aí. É o ideal para você ter a oxigenação, a motivação da carreira, com certeza, né? Vamos lá. Para o primeiro, o concurso de ingresso na carreira do fisco poderá, ó, não está obrigando, poderá ser realizado anualmente, salvo se o número de vagas existentes for inferior a 5% do quantitativo previsto nessa lei, condicionando, em qualquer caso, a autorização governamental, né? Então, olha só, primeiro, vamos lá, pelo final até chegar no... Primeira coisa, concurso, independente de qualquer coisa, autorização do governador, bacana, né? Sempre, em qualquer caso, condicionado à autorização governamental, ok. Aí vem aqui, quantitativo previsto de cargos na lei. Quantos cargos a lei criou, né? Nós vimos lá que é o quê? 750 cargos que tem a carreira de auditor fiscal da Receita Estadual. Bacana, né? O que ele diz aqui? Salvo se o número de vagas existentes for inferior a 5%, né? Então, 5% de 750, se é 10% de 75, 75 dividido por 2, 75 dividido por 2, nós temos o que? 37,5, né? Ou seja, então, conclusão desse dispositivo, né? Tem que ser menor, né? Menor que 37 cargos vagos, né? 37 cargos vagos. Aí, top, né? Agora dá para ler, dá para entender. O concurso de ingresso na carreira do fisco poderá ser realizado anualmente. Comentário: sonho de consumo de todas as carreiras, salvo, ou seja, exceto, né, se o número de vagas existentes for inferior a 37 cargos, né? Tá certo? Condicionado, em qualquer caso, à autorização governamental. Puxa vida, professor, bacana, hein? Professor, como é que você sabe todos esses detalhes aqui, cara? Primeiro, que eu me considero um estudioso da área, me considero uma pessoa bastante dedicada e, claro, eu tenho que fazer aí
dar os créditos necessários, né, à minha atividade, à minha experiência como servidor público. Eu aprendi bastante isso, né? Parágrafo 2º, vem cá, vem comigo. Como providência preliminar à realização do concurso. O que é uma providência preliminar? Assim, antes de acontecer o concurso, tem que ter o quê? Olha só, o secretário de Fazenda, porque o secretário de Fazenda, porque é ele que vai realizar o concurso, designará uma comissão especial de concurso. Então você vai designar a comissão, aí depois que a comissão vai dar todas as tratativas, licitação, homologar, da licitação, o que ele vai fazer? Aí tem um concurso, né? Concurso é a contratação da banca, depois contrata a banca examinadora para a realização do certame. Integrada, no mínimo, 3 servidores públicos estaduais. Olha que coisa interessante aqui. A lei deixou aberto, não está obrigando que para o provimento necessariamente seja algum servidor público do fisco, né? Então, olha aí, servidores públicos estaduais, né? Ok. Aos quais é assegurado o direito ao afastamento de suas funções sem prejuízo de sua remuneração. Olha que coisa interessante, sem prejuízo de sua remuneração. Professor, exemplos. Hein? Tudo bem, vamos lá. Eu, professor Luiz, isso posso falar para vocês com bastante conforto. Em 2002, é isso, 2002, faz um tempinho, né? Já ia falar por baixo, ainda bem que eu segurei. Em 2002, eu era gestor governamental do estado de Mato Grosso, aprovado em 2º lugar, adorava essa carreira. E meu provimento inicial foi na Secretaria de Fazenda, concurso muito difícil, muito disputado. E lá eu já fui ser superintendente adjunto de gestão de pessoas, né? E eu fui o presidente da comissão, tá? Eu fui o presidente da comissão que conduziu o concurso de fiscal deste ano, 2002 e 2003, né? E aí, o que aconteceu? Eu era servidor público, mas eu era de outra carreira, eu era gestor, tá? Bacana, tá aí. O que aconteceu? Como eu tinha várias reuniões, então é o seguinte, como eu era o presidente da comissão, eu conduzia os trabalhos da comissão organizadora, rapaz, então é o seguinte, eu saía das minhas atividades de gestor para desempenhar as atividades da comissão e não tinha sentia nada, não tinha nenhum prejuízo na minha remuneração. Isso que está dizendo aí, tá? Ok. E agora, professor? Agora a gente vai tratar de alguns casos aqui específicos, tá certo? Da carreira do fisco, que chama-se nomeação, posse, exercícios e assim por diante, né? Então é o seguinte, só para dar uma ajuda à memória, isso aqui ó, na minha aula de agentes públicos eu explico em detalhes. Então tem o concurso público, né? Tem a realização. Antes, se você quiser voltar aqui um pouquinho, né? Então o primeiro passo é a autorização do GOV, tá? O segundo passo, depois da autorização do GOV, é o secretário de Fazenda, constituir a comissão especial que vai conduzir o processo do concurso público. Bacana, fechado, né? E aí, professor, contrata a banca, realiza o concurso, está aqui, né? Depois do concurso público, ele vai para a homologação. Vou voltar aqui, vai para a homologação. Quem que homologa o concurso público, quem vai homologar vai ser o secretário de Fazenda, né? Bacana, fechou, né? E aí, professor? Pronto, foi aprovado, está lá. Você foi aprovado no concurso público. Você já é fiscal? Você já é auditor? Não, né? Por quê? Porque você necessita de um ato governamental expedido pelo governador, o GOV, né? É o chefe do poder que faz esse tipo de ato, né? O GOV vai nomear você, né? Vai nomear você para o cargo, né, de auditor fiscal da Receita Estadual, classe A01, né? Ó, 01, para você vir desempenhar suas funções. Ou seja, eu vou publicar no Diário Oficial, eu vou comunicar a todos da sociedade que eu estou convocando o aprovado no concurso público para assumir. E aí, você já é servidor? Não. Acontece o seguinte, né? Depois, a partir do momento da data da posse, da nomeação, você vai ter que apresentar todos os documentos e requisitos necessários, constantes no edital, para o ato de posse, né? O ato de posse é um ato solene na qual
você vai assinar um termo de posse, né? A partir do momento que você assinou o termo de posse, você já é servidor público, né? O prazo daqui para cá são 30 dias que você tem a partir da data da publicação, prorrogáveis aí por mais 30 dias, né? Salvo engano, isso que está escrito no artigo número 15 desta lei. Então, posse, bacana. Professor, já estou recebendo? Não. Você vai receber somente, tá? Somente quando entrar em exercício, né? Depois que você tem a posse, você tem aí mais 30 dias para você entrar em exercício. E aí, prof, o que mais? Depois dos 30 dias que você entra em exercício, né? A partir desse momento, você passa a ser avaliado pelo estágio probatório, né? O estágio probatório, ele é constitucional, ele é obrigatório, todo servidor público é a experiência, né? Professor, como é que funciona essa experiência aqui? Esse estágio probatório, você vai passar pela avaliação de desempenho, você tem que ter 3 anos de efetivo exercício. Depois que você for aprovado o estágio probatório, que você vai para o seu sonho de consumo, que é a estabilidade, né? Essa estabilidade significa dizer que você não poderá ser exonerado aí do cargo aí por qualquer motivo, somente por alguns casos aí, são poucos casos de previsão de exoneração do servidor efetivo estável. Então agora, né, tudo isso aqui eu vou explicar para vocês, né? Vou explicar para vocês aqui em detalhes de acordo com a Lei 13.266. Primeiro passo, posse. Está aqui, posse, né? Opa, perdão. Primeiro passo, nomeação. O que vem a ser a nomeação, né? Os cargos iniciais da carreira do fisco serão providos de caráter efetivo, ou seja, de concurso, né? Por ato do chefe do Poder Executivo, o GOV. Então, o GOV, né, o governador, ele vai fazer o ato de nomeação, ele vai nomear para o seu cargo. A nomeação do candidato aprovado do concurso de ingresso à carreira fiscal, respeitados a ordem de classificação, benefício de ordem, o prazo de sua validade, e o número de vagas, objeto do respectivo certame, será feita mediante solicitação do secretário de Fazenda ao chefe do Poder Executivo, de acordo com a necessidade do serviço. Então, olha só, já fez o concurso está nomeado. Para o GOV nomear, o secretário de Fazenda vai ter que solicitar para o seu chefe, qual que é o chefe? É o governador, para o governador expedir o ato de nomeação. Parágrafo 2º. O candidato nomeado na forma deste artigo sujeitar-se-á, ao cumprimento do estágio probatório. Aí, já falei para a galera, de 3 anos, mediante processo de avaliação de desempenho, segundo disciplinado na legislação estatutária dos servidores públicos estaduais. Ou seja, essa parte do estágio probatório, da avaliação, ele está na Lei 10.460 de 88. Está aí para vocês, né? 10.460 de 1988, né? Último dispositivo, vem comigo aqui. A nomeação do candidato aprovado se dará no cargo de auditor fiscal da Receita Estadual, que é da carreira, classe A, padrão 01. Então, a entrada na carreira sempre vai ser na classe A, padrão 01. Boa questão de prova, ok? Então, essa é da nomeação, o ato do governo. E agora, professor? Agora é a posse, ó. Concurso, nomeação, posse. Vai ser certinho, cada item desse vai ser o quê? Vai ser uma seção deste capítulo, posse, né? O que é posse? Ele foi nomeado, avisou a sociedade, tornou público esse ato. Agora, você, aprovado em concurso, vai ter que se apresentar à administração pública e provar que você está apto para entrar em exercício, você assinar o termo de posse, né? E o dia que você assinar o termo de posse, cara, vai lá, tá? Vai lá. Tira uma foto e manda para o meu WhatsApp. Sério mesmo, manda lá, cara, né? Olha aqui, meu WhatsApp é 65 99962 1142, tá? Só falando para vocês o seguinte, tá? Eu não respondo dúvidas por WhatsApp. Agora, se quiser mandar
uma mensagem, alguma coisa assim, legal, interessante, de humor, cara, com certeza, tá? Conversar, bater um papo, agora dúvidas não, hein? Então a posse do nomeado dar-se-á perante o secretário de Fazenda, tá? No prazo de 30 dias contados na data da publicação do ato de nomeação, prorrogável por mais 30 a requerimento do interessado, né? Olha aí, né? Então, há requerimento do interessado. Esse prazo muda muito, gente, sabe? De carreira para carreira, de estado para estado. Eu já vi que posse é 30 dias, sendo prorrogado por mais 15. Eu vi que é 30 dias sem prorrogação. Por que esse mais 30, professor? É fácil, né? Às vezes o cara está faltando levantar um documento e está precisando de prazo. Então, ele vai lá, para não perder o concurso, ele protocola lá o pedido de prorrogação, para dar mais tempo para ele correr atrás aí da sua documentação. Normalmente os caras ficha suja que fazem isso, né? Para o primeiro, a posse é tomada em ato solene, termo de posse, né? Com a lavratura do respectivo termo, ocasião em que o empossado deve prestar compromisso de bem desempenhar as atribuições do seu cargo. Vai pegar o estatuto na mão direita, né? Sobre a mão esquerda e vai, eu juro. Parágrafo 2º. Tá? Os casos de reintegração e promoção independe de prova. Independe de posse. Parágrafozinho pequeno, mas muito bom de ser cobrado, né? Então vamos lá, gente. Então a posse, né? Então vamos lá. Os casos de reintegração. Professor, o que é reintegração? Uma forma de provimento. 4RANP, né? O que é reintegração? O cara era servidor público, o cara era auditor fiscal, pegaram ele na boca da botija, ele foi demitido a bem do serviço público. Ele não conformado com essa decisão, um exemplo, ele recorreu à justiça e a justiça ele conseguiu aí a anulação, tá, da sua demissão ao bem do serviço público. O que ele vai acontecer? Ele vai ser reintegrado. Tá? A reintegração aqui é um reingresso, não é posse, por isso que não tem posse. E o que é promoção? Promoção você tem lá a estrutura de A, B, né? O cara sai da classe A e vai para B, houve o quê? Houve um deslocamento na carreira, uma promoção, não é isso? Então, nessa promoção aqui, não há posse, claro que não há posse, né? Não precisa você apresentar os documentos, tudo, o ato solene, por quê? Porque você já está na carreira, tá? Você está somente se movimentando na carreira. Então, de novo, atenção, tá? Esse aqui, gente, o cara, se for do direito administrativo, ele tem tudo para cobrar isso. Os casos de reintegração e promoção independe de posse. Vamos lá, concurso, homologação, nomeação, posse e agora, opa, exercício, né? Era exercício, tá meio confuso aqui, vou pular, depois eu volto aqui. Não, aí é o seguinte, vamos lá, é o exercício, né? Mas o exercício, né? Eu colocaria o 17 primeiro e depois o 16. Mas tudo bem, o 16. Lotação. O que é lotação? É o local onde o cara vai laborar, onde o cara vai trabalhar. Lotação. A lotação é o quantitativo de funcionários fiscais que devem ter exercido na administração tributária na forma do regulamento, né? O quadro de pessoal, é a lotação. A lotação, vem comigo. Para efeitos de lotação, nas hipóteses de promoção e remoção, tem, olha só, vem comigo aqui, lotação. Para efeito de lotação, tá? Só lotação, ó, lotação. Por que esse tal de lotação, professor? É fácil. Você pode ser lotado a 10 quilômetros da sua casa, né, considerando aí o tamanho do estado de Goiás, ou tá 500 quilômetros longe. Não há uma diferença? Sim, com certeza. Então o legislador sabiamente trouxe o que? Requisitos, regras para dar preferência ao pedido de lotação. Então, para o efeito de lotação, nas hipóteses de promoção, olha aí, promoção e remoção, tem preferência sucessivamente o servidor que. Então, quem que vai ser o primeiro cara que vai ter preferência, né? Vai ser, se for integrante da classe especial. Então, esse cara aqui que vai palpitar primeiro sobre a sua lotação, né? Quem que vai palpitar depois? Vai ser o classe B,
né, o 2 aqui. E o terceiro a palpitar vai ser o classe A, né? O cara que está ingressando agora. Justo? Claro, o cara que está mais tempo tem o direito de preferir a lotação e respirar. O que mais, professor? Inciso 2. Agora todo mundo está na classe especial. E aí, professor, qual que vai ser o critério? For mais antigo na classe que pertencer. Antiguidade da classe que pertencer. Inciso 3º, for mais antigo no fisco, né? Vamos supor que o cara entrou em exercício, né, no mesmo dia. Tá? Então você tem lá agora o mais antigo no fisco, né? Olha aí os critérios aí, né? O quarto, estiver obtido melhor classificação no concurso de ingresso quando no quadro de pessoal do fisco, considerando exclusivamente os concursos de provas ou de provas de títulos, ou seja, retirou o curso de formação. E se persistir, o que te for mais idoso, né? Olha, o que for mais idoso. Pronto. Isso aí é para lotação, com certeza deve ter muita briga aí para o cara ser lotado, né? Deve ter aí os tal de carne com osso duro aqui, né, para o pessoal trabalhar. Então tem esse, né? Parágrafo 2º, o último parágrafo da lotação. Fala o quê? Do seu interesse, lotação inicial. A lotação inicial do servidor fiscal será definida de acordo com a sua escolha entre as vagas disponibilizadas e levará em conta a ordem crescente de classificação final no concurso de ingresso do quadro de pessoal do fisco da Secretaria do Estado de Fazenda de Goiás. Ou seja, ordem crescente. Primeiro colocado, palpita. Depois o segundo colocado, terceiro e assim por diante vai escolher. Muito importante, então isso aqui é um incentivo para você estar estudando aí, né, cara? Para você estar estudando aí, tá? Estar estudando para ter uma boa classificação, né? Então isso aqui é a lotação. Agora é o exercício, né? O exercício, a lotação tinha que estar lá para trás, né? Tudo bem, exercício, né? O que é o exercício? Você tomou posse, agora você vai entrar em efetivo exercício. Você vai trabalhar a partir do exercício que você passa a ter a sua remuneração, né? Observado o disposto nesta sessão, o funcionário integrante da carreira do fisco tem o exercício na unidade administrativa de sua lotação, que ele vai escolher lá por ordem crescente, iniciando-se este prazo, no máximo, e improrrogável de 30 dias contadas da data da posse ou da publicação do ato de promoção ou de reintegração. Vamos lá, tem que explicar esse assunto para vocês, tá? Esse assunto aqui tem que ser explicado. Vamos lá. Concurso, nomeação do GOV, nomeou, você tem 30 mais 30 para assinar lá seu termo de posse. Depois que você assinou seu termo de posse, você tem 30 dias para entrar em exercício, trabalhar. Pronto. Tá? Quando tiver o seu ato de promoção, você vai ter 30 dias também para se apresentar ao exercício ou o ato de reintegração. O ato de reintegração é mais fácil compreender. Você está lá parado há 10 anos esperando o seu processo, você ganhou na justiça, aí o Poder Executivo, né, vai cumprir a sentença judicial, estou dando uma das possibilidades, e vai ter um ato de integração, você tem 30 dias para entrar lá. Bacana? Fechou? Ok. Parágrafo 1º, tá? Cara, esse parágrafo 1º é um monstrinho, cara. Ah, cara, como é que colocam essas coisas para a gente explicar, né? Parágrafo 1º, vamos lá. O funcionário que não entrar em exercício, você tem quantos dias? 30. As funções do seu cargo no prazo fixado, neste artigo, tem o respectivo ato de provimento tornado sem efeito, né? Então, olha aí, cara, então é o seguinte, o ato de provimento, qual que é o ato de provimento, né? O ato que teve de provimento tornou sem efeito. Por que é o monstrinho, cara? Se você pegar aí diversos estatutos, né? O que acontece? Ó, olha só. Ato de nomeação. Ó. Nomeação, tá? Você tem aí 30 mais 30. Esse ato de nomeação é do GOV. Esse aqui é o primeiro caso, tá? Você não se apresentou na autoridade. Aí você torna sem efeito.
O quê? O ato de nomeação. Pronto, como não se tivesse existido no mundo jurídico. Segundo caso, você assinou o termo de posse, ó. Se você assinou o termo de posse, você é servidor ou funcionário público. Se você é servidor público, você tirar esse cara aqui, você tem que ser exonerado. Tá? Que é a retirada de você da vaga que você tomou posse, que você está ocupando. Tá? Então, monstrinho aqui, tá? Isso aqui é uma das questões que são estritamente típicas para o estado de Goiás, típicas para a lei do fisco estadual. Tá? Então, preste muita atenção. Está aqui, tornado sem efeito, a minha modesta opinião, seguindo aí todos os grandes doutrinadores que tem aí, deveria ser exoneração. Aí. É isso, prof? É isso. Tá aí. Tá? Exoneração. Professor, mas por que tem isso? Acredito eu, tá? Acredito eu o seguinte. Como o Estatuto, o Regime Jurídico Único de Goiás, ele é anterior à Constituição Federal de 88, né? Então, uma das explicações que é isso aqui, então ele teve, tá aqui a Lei 10.460 de 88. Tá? Então, deve ser isso. Então, tá aqui para vocês. Então, tornado sem efeito, tá em garrafal aí, tá? Então, cara, atenção aí. Isso aqui é um tipo de coisa, cara, que prejudica, sabe quem? Aquele aluno que estudou mais do que os outros. Aquele aluno que já está estudando, tá? Então, isso aqui tem isso, né? Tá certo que estudou mais do que os outros. Bacana? Ok, tá aí. Eu não vou defender cabeça de legislador. Tá aqui, tá pronto, né? E esse aqui foi de 88, né? Mas ele deve ter sido para quê? Para criar sintonia ao estatuto. Parágrafo 2º. Né? Antes de assumir a sua lotação inicial, o funcionário ficará à disposição da administração fazendária, sendo submetido a um estágio de orientação e treinamento funcional com duração mínima de 30 dias. Esse cara aí eu pergunto para você, olhando olho no olho, aqui no LAC você tem aula exclusiva do professor Luiz. Isso aqui é curso de formação? Isso aí é curso de formação? Baralhou, né? Não, não é. Lá atrás, no concurso, eu disse que o legislador deu a possibilidade do secretário escolher o tipo de concurso. Ele pode ser fase, primeiro, por exemplo, ele pode ser prova objetiva, a primeira fase, prova de títulos, a segunda fase, e pode ser um curso de formação, ou curso de formação. Ele tirou, né, nesse caso, né, ou, né, tá aqui. O curso de formação é outra coisa. Aqui é o seguinte, aqui ele já é servidor, aqui ele já está em exercício. Neste caso aqui, tá, isso aqui é um treinamento, é um estágio de orientação e treinamento de 30 dias, na qual, lá no edital da FCC, do concurso 2018-2019, ele fala claramente no item 12, do estágio de orientação e treinamento funcional. Após a nomeação, posse, tá? E antes de assumir a lotação inicial, o auditor da Receita Estadual recém-ingressado ficará à disposição da administração fazendária, sendo submetido a um estágio, tá? Ó, notação inicial, ele já escolheu, né? A um estágio de orientação e treinamento funcional com duração mínima de 30 dias. Vamos voltar aqui, isso aqui está mínima de 30 dias, né? Conforme disposto no parágrafo 2º do artigo 17, que é esse, ó, 18, né? Vou voltar aqui, desculpa, aqui, ó, esse cara aqui. Então, aqui, ó, isso aqui não é um curso de formação, é um treinamento, claro, aqui,
Com certeza, puxadíssimo, né? Vamos ler as regras aqui, ó. A Secretaria de Estado de Fazenda do Estado de Goiás será responsável pelo planejamento pedagógico, seleção de instrutores, espaço físico e tecnológico para a realização do estágio de orientação e treinamento funcional, né? Condução, aqui não tem nada a ver com a banca examinadora, né? As aulas preferencialmente serão realizadas nas dependências da Secretaria de Estado de Fazenda do Estado de Goiás ou na Escola Henrique Santilho, que é a escola de governo, né? As aulas práticas poderão ser realizadas fora das dependências da Secretaria do Estado, fazendo do Estado, exigir realização de viagem dentro do Estado. Assiduidade e pontualidade serão apuradas durante o estágio de orientação, treinamento funcional, serão a assiduidade e pontualidade serão aí auferidas aí no curso, nesse treinamento inicial da galera. Bacana, né? Então tá aí pra galera. Não é curso de formação. Artiguinho 18, ainda sobre o exercício, né? A critério da administração fazendária, pode o funcionário fiscal ser designado por ato do secretário de Fazenda para que ele tenha exercício em órgão diverso de sua lotação, né? Então, olha aqui que coisa interessante, né? 2 pontos, né? Então é o seguinte, então, somente o secretário de Fazenda, somente a administração fazendária, ele pode designar você, ó, você tem uma lotação. Cara, eu vi aqui que esse estatuto aqui, ele trata a lotação com prioridade. Deve dar muito problema lá isso, né? Por isso uma regulamentação extensa, né? Então é o seguinte, o secretário de Fazenda, ele pode, tá, por ato, ou seja, por interesse da administração pública, alterar a sua lotação, colocar diverso, né? Em 2 casos. Primeiro, de ofício, tá? Aqui não é remoção, né, cara? É lotação. Ó. Pelo período de 90 dias consecutivos ou não, dentro de um mesmo ano civil, com direito a diárias que serão pagas antecipadamente em parcelas mensais correspondentes, né? Então, olha aí. Então, ele pode tirar você daquela lotação, secretário, por interesse, por 90 dias, claro que vai pagar diária, né? Muita gente vai querer ser penalizado assim, né? 2. Se tem de ofício, tem a pedido, por vontade própria. Então, o cara está lotado numa unidade X, ele quer para outra. Então, ele pode pedir, né, com prazo previsto no ato respectivo, sem direito à diária. Então, ele pode fazer isso aqui. Bacana? Fechado? Então, está aqui para vocês aqui essa designação, né? 19. É competente para dar o exercício ao funcionário do fisco o chefe do órgão de sua lotação. Opa! Chefe do órgão de sua lotação. Quem que é esse sujeito, cara? É aquele sujeito que você não pode se indispor com ele. É o cara que tem a caneta. É o seu superior hierárquico imediato. É o seu chefe. Isso aqui. Então, ele que vai dar exercício para você, que pode determinar-lhe a execução de suas atribuições em qualquer local ou órgão de sua circunscrição, utilizando-se sempre que julgar ser de seu interesse do serviço um sistema de rodízio entre os funcionários disponíveis. Então, aí é o cara que vai dar exercício para vocês, ou seja, que vai passar para vocês as suas atribuições, o seu trabalho, a organização ali. É seu superior hierárquico imediato. 20. São considerados como de efetivo exercício. Tá? Isso é importante, cara. Efetivo exercício, né? E tem algumas situações que você não está trabalhando, tem algum motivo, mas o fato que essas situações que estão aqui previstas, tá, é considerado efetivo exercício. O que você ganha com efetivo exercício? Você ganha tempo de serviço e esse tempo você pode ter progressão. Você pode ter progressão, você pode ser promovido por mérito, pode ser promovido por antiguidade, aposentadoria e assim por diante, licenças e assim por diante. Né? Vem comigo aqui. Então, são considerados efetivo exercício, ou seja, no tempo, né? Você está como se estivesse trabalhando, né? Sem prejuízo das escalas obrigatórias, em unidade de fiscalização e arrecadação, ok? Além dos dias e feriados ou em que o ponto é considerado facultativo. Então, você está na repartição pública, feriadão quinta-feira, sexta-feira é ponto facultativo. Ninguém vai, né? Isso significa o quê? Efetivo
exercício, você conta esse tempo como se tivesse trabalhado. 2 pontos, vem comigo. Os dias de recesso decorrentes do cumprimento de escalas de serviços elaboradas pela administração tributária. Claro, posto fiscal tem aí sempre escalas de serviço, então o dia de recesso é considerado efetivo exercício, né? 2. Os dias de participação em estágios de orientação e treinamento funcional. Olha aí, lembra aqueles no mínimo 30 dias? Está aí, ó. Ou programas de desenvolvimento de recursos humanos, desde que em regime de tempo integral. Então, isso aqui é considerado efetivo exercício. Este assunto, efetivo exercício, ele é importante para a sua vida funcional. Por isso, temos aqui um parágrafo único, estendendo esse entendimento, esse benefício, para diversas situações, e assim tem que ser mesmo, né? Primeiro, considera-se também de efetivo exercício o período 1. De participação do funcionário fiscal em congressos, seminários ou cursos que versam sobre a matéria tributária ou afim, quando devidamente autorizado pelo secretário de Fazenda. Então está tendo lá um congresso em Fortaleza de Direito Tributário, hein? Então é o seguinte, você vai lá com autorização, você está lá, você não está na repartição, você é considerado efetivo exercício, né? Para a sua locomoção ao trabalho, né? 2 pontos, né? Locomoção ao trabalho em 2 hipóteses. 4 dias, quando removido de um lugar, de um para outro órgão. Então, você tem 4 dias, né? É considerado efetivo exercício. Ou 2 dias, quando designado para ter exercício em órgão diverso de sua lotação, conforme disposto nessa seção. 3. Em que estiver no desempenho da função de presidente ou outra equivalente em associação ou sindicato que congregue exclusivamente, né? Então é o seguinte, aqui está possibilitando que membros do fisco estadual, do auditor fiscal, participe do seu direito de associação ou sindicato aí, consagrado na Constituição, que o tempo que ele tiver lá, que ele for presidente, diretor-geral, depende da estrutura do sindicato, é considerado também efetivo exercício. Em 2 casos, claro, estadual e nacional, né? A, o funcionário do fisco estadual de Goiás, do fisco do estado de Goiás, com a abrangência cumulativa de todas as suas classes, limitando ao exercício a 1 funcionário para cada entidade e 2 no total, né? Então está liberando 2 caras aí, né? Ou funcionário dos fiscos dos estados brasileiros, limitando o exercício a 1 funcionário, ou seja, âmbito nacional, né? Tem a Federação Nacional aí, então é um dos caras aí está liberando para participar dessa entidade nacional, né? E finalmente, último dispositivo aqui, que também é considerado efetivo exercício, está aqui. Em que estiver no desempenho de cargos de direção ou assessoramento superior de provimento em comissão do Poder Executivo ou Legislativo do Estado de Mato Grosso. Então, aqui, isso aqui requer explicação. Provimento de cargos em comissão, né, do Poder Executivo ou Legislativo, ou seja, o legislador aqui está dando uma ampliação. Por exemplo, você é lá auditor fiscal da Receita Estadual. Vou pegar pesado agora, hein? Você foi nomeado para o cargo de comissão, tá? DAS, DGA, das tantas aí, para assumir a superintendência do sistema penitenciário do estado de Goiás. Pode, qualquer impedimento nenhum. Então você está, isso é nomeado pelo governador, cara. Tá? Então você sai lá do fisco, né? Do seu posto fiscal, da sua repartição, e vai ser o quê? Superintendente do sistema penitenciário. Oh, meu Deus, hein? Bucha, né? Pode, né? Então tá aqui, ó. E não só do executivo, mas cargos em comissão, cara, ó. Tá? Você tá lá, quando você for exonerado do cargo, você volta para o fisco, né? É considerado para efetivo exercício esse período que você contribuir para o sistema prisional, que foi o caso do exemplo, né? Vamos prosseguir aqui, Artigo 21, né? Artigo 21. É vedada, ou seja, é proibido a disposição ou a sessão de auditor da Receita Federal, a Receita Estadual. O que ele está falando aqui, cara? Ele está falando o seguinte, né?
Lá é para você assumir cargo em comissão. Aqui não. Aqui é vedada a disposição ou cessão. Eu vou ceder você com ônus ou sem ônus para a Assembleia Legislativa, para o Poder Judiciário? Pode, pode. É outra coisa, aliás. Aqui é vedada. Em quais situações? Primeiro, você não pode, né? Você não pode ser colocado à disposição com ou sem ônus, não interessa, em estágio probatório, que são 3 anos. Tá? Por quê? Porque o estágio probatório, a legislação toda permite, obriga que você tem que ser 3 anos de efetivo exercício, né? Ou a segunda e última hipótese, né? Que pode, mas o legislador aqui colocou um percentual, né? Isso aqui é um pouco complicado, eu acho, né? Eu que já estive na área de gestão de pessoas, né? A tendência nacional é que é 0, né? Vamos lá. Em quantitativo superior a 2% do quadro da carreira de auditor da Receita Estadual, efetivamente preenchido, salvo em disposição em contrário do governador, para atender à necessidade de pessoal qualificado para provimento de cargos comissionados da estrutura básica da administração direta do Poder Executivo, né? Então está aqui, lá quando aquele negócio lá de que é efetivo exercício, quando você cair aqui nesse item aqui, tem esse limitador de 2% aqui, autorização do governador. Bacana, né? Pronto. Agora, a gente vai falar sobre o regime de trabalho e a frequência. O que é frequência? É o famoso ponto, né? Vamos lá, artigo 22. Ato do secretário de Estado de Fazenda fixará a jornada normal de trabalho do auditor da Receita Estadual, respeitando o limite de 40 horas semanais. Então, o regime de trabalho são 40 horas semanais. E claro que tem exceção, principalmente para quem trabalha em imposto fiscal, né? Ou seja, o cara vai entrar num regime de trabalho que é chamado de escalas, né? Parágrafo 1º. É facultada a elaboração de escala de serviço de forma a abranger sábado, domingo ou feriado, em horário diurno ou noturno, conforme o interesse da administração fazendária, não se considerando extraordinário o trabalho realizado em regime de escala, né? O que acontece aqui, gente? Cara, você tem que proteger lá o erário, o Tesouro Estadual, né? O fisco. Então é o seguinte, cara, principalmente imposto fiscal, sábado, domingo, de noite, feriado, passa caminhão, passa transportadora. E aí? Tem que ter fiscalização. Então você não pode entrar na escala normal, que é o de 40 horas semanais. Então você vai ser, a secretaria é facultada, ela é facultada e ela exerce, isso tem que exercer mesmo, escala de trabalho para estar sempre 24 horas. O que é interessante é o seguinte, né? Que olha só, 8 horas diárias, né? Quem passa de 8 horas tem direito ao trabalho extraordinário. O que é o trabalho extraordinário? São as horas extras, né? Servidor em escala não tem direito à jornada extraordinária, mas tem direito aí ao adicional noturno, tá? Bacana. Parágrafo 2º. Para efeito de elaboração das escalas de serviço, o secretário da Fazenda deve estabelecer a proporção de horas de trabalho por horas de descanso, levando em consideração a natureza do trabalho a ser desenvolvido e a sua localização, o tempo e a categoria da unidade de fiscalização. Bacana, linhas gerais, né? Isso aqui tem horário de folga, trabalho e assim por diante, né? Vem comigo aqui. Parágrafo 3º. A falta injustificada ao trabalho determina o corte do vencimento à razão de 1/30 avos por dia de falta. Então é o seguinte, se você faltou um dia, ó, uma falta, 1/30 avos. Aí tem mais. Por dia de falta. Ok. Abrangendo proporcionalmente os correspondentes dias de recesso no caso do funcionário fiscal que desenvolve o serviço em escala. Então, vamos supor que você está numa escala lá, ó, de cada dia trabalhado, tá? Por exemplo, você tem 3 dias de folgas, né? Então, se você faltar aqui, você vai levar 4/30. Tá? Claro que a escala não é essa, né?
ok? A escala, o decreto estadual aí, o secretário, aliás, o secretário vai estar definindo isso aí, né? Vamos comigo. Parágrafo 4º. É facultado o cumprimento da jornada de trabalho fora das dependências da Secretaria de Fazenda. E tem muito, por exemplo, nos Correios, transportadoras, né? No interesse do serviço, para atividades compatíveis e mensuráveis por indicadores, desde que não haja prejuízo ao funcionamento regular da instituição e o atendimento ao público conforme dispuser o respectivo ato do secretário de Estado de Fazenda. Bacana. Então, jornada de trabalho é isso. E agora, aqui é regime de trabalho e frequência, né? Vamos falar da frequência aqui. Frequência não tem muita explicação. Artigo 23. A frequência do funcionário fiscal é apurado de duas formas, né? Primeira forma que é apurada aqui. Pela apresentação de relatório de atividade fiscal quando no exercício das atividades referidas no artigo 4º. Ou está lá constituindo o crédito tributário fora das dependências, ele vai ter que fazer o relatório de atividades. Ou pelo sistema de ponto quando desempenhado em outras atividades. Principalmente a atividade de planejamento na própria secretaria, ponto na cabeça do cara, mais do que justo, né? Vem comigo. Agora da promoção. Pronto, agora a gente vai entrar numa fase, a gente vai entrar agora numa parte muito legal, muito gostosa, que é a promoção. O que é a promoção? É a movimentação na carreira. Tá? O fato de ter promoção significa dizer que não é cargo isolado. E o estatuto, isso varia muito de estado para estado, de secretaria para secretaria, de carreira para carreira. Os critérios de movimentação de carreira, promoção, progressão e assim por diante, né? Aqui em Goiás, neste aqui que estou explicando para vocês, nós temos promoção por antiguidade e promoção por mérito, e você vai aprender comigo isso. Vem comigo aqui. O que é promoção? Tá? Promoção é a passagem do servidor da classe a que pertence para a imediatamente superior no quadro de pessoal do fisco pelos critérios de antiguidade e merecimento. Quantas classes nós temos? 3, né? Nós temos a classe A, que é o provimento inicial, nós temos a classe B e nós temos a classe especial. Tá? Então, quando você sai da A para B, o nome disso aqui é promoção. Ótimo, né? Da B para especial, idem. E aí, professor? Aí nós temos 2 tipos de promoção. Ou ela será por antiguidade, ou ela será por merecimento, né? Vou aprender? Vai. Com certeza você vai aprender, né? Então, isso aqui que você já sabe o que é promoção. Professor, como é que pode cair em concurso? Que ela vai falar que é progressão. Progressão é entre padrões da mesma classe, né? Então, vem comigo. Primeira, promoção por antiguidade. Tá? O que é antiguidade? Tempo de serviço. Por que você vai ser promovido por antiguidade? Você tem que entender lá o legislador, lá a gestão, a administração, tá certo? O plano de carreira, né? É porque é o seguinte, quanto mais tempo de serviço você tem, quanto mais antigo você é na carreira, você tem mais experiência. E essa experiência acumulada, claro que dá uma performance maior, você aumenta seu conhecimento, know-how e assim por diante. Então, o seguinte, a antiguidade é para quê? É para privilegiar, é para presentear, não é presentear, é uma conquista, um reconhecimento pela experiência que você tem. Vamos lá comigo. Qual que é o conceito da promoção por antiguidade? É a passagem do servidor ocupante de cargo efetivo do último padrão de uma classe para o primeiro padrão da classe imediatamente superior do quadro de pessoal do fisco, observados os artigos 25 e 26. Prof, o que são artigos 25 e 26? São requisitos para as promoções. A gente vai chegar lá, estamos aqui no 24, tá certo? Então, 25 e 26 são requisitos da promoção, o tempo previsto, assim por diante. Então, a antiguidade, né? Você vai estar, ó, vamos pôr aqui, ó. Depois eu explico a antiguidade aqui. Então, vou ler de novo. Ó, é a passagem do servidor ocupante do cargo efetivo
do último padrão de uma classe, tá? Por exemplo, você está no A2, para o primeiro padrão da classe imediatamente superior. Então, você sai do A2, você vai para o B1, tá? A2, B1. Tá? É um exemplo da antiguidade. Se tem antiguidade, tem um parágrafo aqui, o ato de concessão da promoção por antiguidade deverá ser expedido em até 60 dias após o servidor implementar os requisitos legais. Professor, aonde estão os requisitos legais? Artiguinho 25 e artiguinho 26, que a gente vai chegar lá. Se tem promoção por antiguidade, nós teremos agora a promoção por merecimento, né? Agora aqui é diferente, né? Por que por merecimento? Porque no exercício de suas atividades, tá? Você teve um desempenho, um mérito superior aos outros. Claro, se você teve aí um desempenho superior, você tem que ter o quê? Você vai ter que ter a contrapartida necessária, você vai ter que ter a respectiva recompensa por isso, para quê? Para motivar as pessoas a ter esse desempenho aí superior às suas atividades. A gente vai falar para vocês nos artiguinhos 25 e 26 da merecimento. Vem cá. É a passagem do servidor ocupante de cargo efetivo. Aí que vem a grande diferença entre antiguidade e merecimento. Independente do padrão em que se encontre. Independente do padrão em que se encontre. Independente do padrão em que se encontre, para o primeiro padrão da classe imediatamente superior do quadro de pessoal do físico, né? Observados os artigos 25 e 26. Professor, eu quero detalhes, eu quero saber por que eu devo ser promovido. Antiguidade. Eu vou usar o canetão aqui azul. O cara está no A, né? Então é o seguinte, o cara entrou aqui no A1, ele teve a progressão funcional e está aqui na A2. O que acontece? Ele cumpriu os requisitos da A2, ele mudou de classe. Mudou de classe, tá? Mudou de classe, olha só, ele foi o quê? Promovido por antiguidade. Está aqui o caminho agora. Agora, vou dar outro exemplo para vocês. Esse mesmo sujeito aqui, ele está aqui, ó. Ele está aqui no B1, né? No B1. O que ele acontece? Ele teve um mérito, meritocracia superior, tá? Então, vai pular o 2 e vai direto aqui para o especial A1, dando os exemplos para vocês aqui. Neste caso aqui, ele teve a promoção por merecimento. Qual é a vantagem? Vem comigo. Então, aqui está a tabela. Então, é o seguinte, vamos supor que o cara de classe especial ganha aqui, vou arredondar os números, tá? Vai chegar nesse número. Tá bom, vamos lá. Aqui, ó, 30 mil reais é o valor do subsídio do sujeito que está na especial padrão 5, né? Tá aí. 30 conto no bolso, cara, né? Então, olha só como o cara ganha, né? Ó, 70%, olha aqui, ó. Então, cada movimentação aqui de classe, cada movimentação de padrão, você tem um aumento salarial, ó. Isso aqui é para estimular o quê? O desenvolvimento na carreira. Isso aqui para estimular é para o servidor, o auditor fiscal se sentir valorizado lá dos objetivos do começo do nosso curso, né? Olha as vantagens aí, é os percentuais, cada pulinho mais dinheirinho no bolso do cara, tá? Certo? Aí. Puxa vida, professor, agora eu consigo entender. Gente, não é difícil, é muito fácil, você tem que torcer para essa prova ter diversas questões do estatuto, né? Parágrafo 4º, né? O ato do Poder Executivo regulamentará a promoção por merecimento, que deverá ter por base os seguintes parâmetros, né? Ou seja, merecimento, os seguintes parâmetros. Esses parâmetros aqui são exclusivos para merecimento, né? Primeiro, olha lá, avaliação de desempenho individual aferida a partir do relatório de atividade fiscal. Então, ele tem desempenho bom, né? Exercício de atividade de chefia e gestão da carreira. Olha aí. Estimulando o cara a ocupar cargos, ó, de chefia e gestão, né? Na carreira. Muito importante. Eu vejo que hoje em dia, cara, o servidor público corre desse negócio aí.
E dou razão do cara correr. Tudo ele vai responder, cara. Ele vai responder, entendeu? Ele responde, e, cara, administrativamente, civilmente, até penalmente, cara. É muito complicado, é muitos órgãos de controle na nossa cabeça. Então, todo mundo está correndo disso aqui. Então, uma forma de incentivar o cara, né, a exercer essas atividades que são importantíssimas é você se habilitando para a promoção por merecimento. 3. Participação com aproveitamento em cursos de treinamentos ofertados no âmbito do plano anual de capacitação e aperfeiçoamento. Titulação em cursos de pós-graduação, mestrado e doutorados pertinentes às áreas de conhecimento da administração tributária. Então, o cara é um estudioso, né? Então, ele tem aí essas questões, né? Participação regular como instrutor em cursos técnicos ofertados no plano anual de capacitação e aperfeiçoamento, ou seja, ele está tendo aqui, ó, ele está tendo desenvolvimento superior aos demais, está sendo instrutor, está fazendo mestrado, está tendo aproveitamento nos cursos ofertados pela secretaria, ele é chefe, ele é aprovado na avaliação individual, porque se não for aprovado na avaliação individual, ele não pode fazer nada, né? E, finalmente, produção técnica, está escrevendo, né, ó, técnica ou acadêmica na área da administração tributária. Então, esses aqui, né, são aqui alguns requisitos que o comitê de avaliação, que a gente vai falar já para vocês, deverão levar em conta. Claro que vai ter aqui uma instrução normativa, lá um decreto regulamentando aí a promoção por merecimento, que não pode fugir aqui desses requisitos muito bem escritos e previstos, né? Artigo 25 e 26 são requisitos tanto para promoção por antiguidade quanto promoção por mérito. O funcionário fiscal somente poderá ser promovido se ele atender cumulativamente as seguintes condições. Então, promovido é sair de uma classe para outra. Primeiro requisito: esteja em efetivo exercício funcional na Secretaria de Fazenda, né? O cara está colocado em disposição sem ônus lá para a Assembleia Legislativa, cara. Meu, ele não está em efetivo exercício, né? Olha a importância do efetivo exercício, né? Tá certo? Lembra lá do efetivo exercício que a gente falou momentos atrás? Olha a importância, né, do efetivo exercício para promoção. Promoção é remuneração maior. 3. Não esteja no exercício de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, no caso de promoção por merecimento. Caiu. Justo também, né? Você é deputado federal pelo estado de Goiás, aí, do nosso partido do Bolsonaro, né? O que acontece? Você não pode ser penalizado, né? Você não pode ser penalizado. Então, o que vai acontecer é o seguinte: você lá, com o exercício do mandato federal, é considerado tempo efetivo, tá? É considerado tempo efetivo, tá? Tempo efetivo é considerado, mas você só tem promoção por aqui, ó, não esteja em exercício do mandato efetivo federal municipal no caso de promoção por merecimento, tá? Não esteja, né? Não esteja em exercício, ou seja, se você estiver em exercício, você vai ter somente a promoção por antiguidade, não por merecimento. O cara podia pôr um texto mais direto, né? Nos últimos 12 meses, não tem estado em licença para tratar de interesse particular ou se afastado a qualquer título, sem ônus para os cofres públicos do estado de Goiás, né? Então, você não pode ter tido essa licença aqui e nem estar afastado sem ônus para os cofres. Ele quer o quê? Ele quer que você esteja... Rapaz, ele quer você é um profissional, então o estado tem que fazer de tudo para você trabalhar. Essa aqui é uma motivação, né? Quarto e último: não estiver inabilitado à promoção nos termos do artigo 319 da Lei 10.460, de 22 de fevereiro de 88. Essa lei aqui é a lei do Estatuto dos Funcionários Jurídicos Civis do Estado de Goiás, né? O que diz aqui, gente, o artigo 319, né? Primeiro, o artigo 319 faz parte do capítulo das penalidades, né? Que o servidor, o funcionário, está submetido, né? E o artigo 319
ele vai falar de algumas consequências, tá? Caso o servidor seja penalizado. E eu tenho que trazer esse cara aqui para vocês. O funcionário... Opa, cadê o seu 319, né? Está aqui, 319. O que eu fiz aqui? Espera aí. Tem mais um item aqui, ó. Nos últimos 12 meses, não tenha faltado injustificamente o serviço. Então, se você tiver uma falta, tá? Você aí pode ser impedido aí, com certeza vai ser impedido aí, ó. O funcionário fiscal somente poderá ser promovido. Se você faltar os últimos 12 meses, qualquer falta, uma faltazinha injustificada vai te bloquear para você não ser promovido. Tanto por antiguidade, tanto quanto merecimento. Artigo 319 é o que? São as consequências da aplicação da penalidade. A aplicação de penalidade por transgressão disciplinar, que são 7, tá? Você tem 7 tipos aí, acarreta a inabilitação do servidor apenado para a sua promoção ou nova investidura em cargo, função, mandato ou emprego público estadual pelos seguintes prazos contados da data da publicação do ato punitivo. Primeira, se o cara tiver uma pena aí de repreensão ou multa, 120 dias que ele não poderá ser promovido, nenhum tipo de promoção, nem merecimento, nem antiguidade. 2, tratando-se de suspensão, que é até 90 dias, nós sabemos disso, né? Ainda que convertida em multa, você pode converter em 50% do salário em multa, né? 15 dias por dia de suspensão, não podendo ser inferior a 120 dias. Bacana, né? 3, no caso de destituição de mandato, 5 anos. E no caso de demissão ou cassação de aposentadoria ou disponibilidade, 10 anos, né? Esse item 3 e 4 não é o caso, porque você está aqui só na promoção que vai te bloquear aqui, tá? Esses 2 itens. Bacana? Tá aí para vocês, pago 319. 26, tá? O que acontece? O que eu disse? Promoção por merecimento e promoção por antiguidade. Requisitos? Requisitos, artigo 25 e 26. 25 está pago, agora vamos para o 26. O que diz de requisito no 26? O funcionário fiscal deve atender ainda cumulativamente as seguintes condições. Na promoção por merecimento, contar com mais de 1.095 dias de efetivo exercício na classe que pertencer. Ou seja, também há a necessidade de requisito tempo de serviço para a promoção por merecimento. Ter cumprido com o aproveitamento mínimo de 320 horas de treinamentos previstos no Plano Anual de Capacitação e Aperfeiçoamento, né? Vamos lá. E C, ter obtido pontuação estabelecida no regulamento previsto no parágrafo 4º do artigo 24, né? O que acontece essa pontuação aqui? São aqueles requisitos lá que a gente falou, se o cara é instrutor, se o cara é chefe, se o cara tem atos de gestão, se tem publicação e tem produção acadêmica, científica, é aquela pontuação. Então, para a promoção por merecimento, temos mais esses 3 itens aqui. Gente, isso aqui, examinador adora cobrar. FCC gosta de cobrar isso, cara. Como é que a FCC cobra? Ele vai colocar ali antiguidade. Então, isso aqui você tem obrigação de ler várias vezes, porque é potencial questão de prova. Então, esse é item 1. O item 2, que é antiguidade. Primeiro, tempo de serviço, né? Contar com mais de 1.095, né? 1.095 dias de efetivo exercício no último padrão e classe que pertencer. Ter apresentado, ao menos nos últimos 12 meses anteriores à promoção, média superior a 75% da pontuação máxima prevista na avaliação de desempenho individual, aferida no inciso 1º, parágrafo 4º do artigo 24, ou seja, a avaliação de desempenho, se ele não tiver uma avaliação de desempenho superior a 75%, ele não vai ser promovido aí por antiguidade, né? Parágrafo... Opa, o que eu fiz aqui? Parágrafo único, né? Para efeito de promoção, por merecimento ou antiguidade,
consideram-se tempo efetivo de exercício aquele definido no artigo 20 da lei, né? Então, tá tranquilo, a gente explicou lá que ele tem um parágrafo único lá, inclusive, né? Artigo 26A. Professor, promoção por merecimento, promoção por antiguidade, e aí? Quem que vai aferir isso? Quem que é o órgão gestor da promoção? Está aqui, o órgão gestor da promoção, artigo 26A, sabiamente, o legislador criou um comitê, fica instituído o Comitê de Avaliação de Desempenho, Aperfeiçoamento e Qualificação, formado pelos seguintes membros, né? Ou seja, tem um comitê que vai ser o órgão gestor do quê? Do processo de avaliação. E com certeza gera muitas dúvidas, muitas discussões, né? Primeiro, quem que faz parte? O secretário da Fazenda, que é o presidente. Ok. O que mais? O superintendente da Receita Estadual, o cara responsável pelo fisco, né? O gerente especial de recursos humanos da Secretaria, que é a gestão de pessoas, o chefe da Corregedoria Fiscal e 4 servidores, ou seja, a categoria também fazendo parte dessa representação, né? 4 servidores estáveis, integrantes da carreira de auditor da Receita Estadual, escolhidos pelo secretário de Estado de Fazenda em até 10 dias, dentre listas tríplices distintas, apresentadas pelo Sindicato dos Funcionários do Fisco do Estado de Goiás, Sindifisco, para o mandato de 2 anos, vedada a recondução. Então, temos 4 da administração e nós temos 4 aqui, tá certo? 4 aqui da categoria, né? Então, tá aí para vocês o comitê, né? Vamos lá. Artigo 26, tem que ter mais coisa aí. Parágrafo 1º. Vamos lá. Cabe, ou seja, as competências do comitê, cabe ao Comitê de Avaliação de Desempenho, Aperfeiçoamento e Qualificação. 1. Receber as avaliações de desempenho individual, encaminhadas pelas chefias imediatas de todos os auditores fiscais da Receita Estadual, sujeitas à apresentação do relatório de atividade fiscal. Homologar as avaliações de desempenho individual dos auditores, alterando os conceitos se for o caso. Homologar, então quem vai homologar é o comitê, né? E ele pode, inclusive, alterar os conceitos se for o caso. Olha a autonomia e responsabilidade do comitê, né? Aferir o cumprimento das metas de desempenho individual dos auditores fiscais da Receita Estadual do exercício das atividades típicas do cargo. Receber recursos de pedido e reavaliações postulados pelos auditores, avaliados e alterando os conceitos, se for o caso, né? Então deve ter muito recurso aí, principalmente se o não atender os interesses do servidor. Então quem vai reavaliar os recursos é o próprio comitê, né? Vamos lá. 5. Decidir de forma definitiva sobre os recursos do referido inciso 4º, ou seja, é a primeira e última instância, né? A administração pública não quer que isso, né, vire um monstruoso processo administrativo, né? Então ele decide lá no pleno. Propor a promoção do servidor quando se verificar que este atende todos os requisitos necessários. 7. Propor à Escola de Governo Henrique Santillo a realização de cursos voltados à capacitação dos servidores fiscais. 8. Propor a realização de convênios com as demais escolas de governo do país voltados à capacitação dos servidores fiscais. E apresentar, ao final de cada ano civil, um plano anual de capacitação e aperfeiçoamento para o ano subsequente. Eu tenho um plano de capacitação aí, né? Parabéns, né? Muito legal isso aqui, né? Parágrafo 2º. O funcionamento do Comitê de Avaliação de Desempenho e Aperfeiçoamento e Qualificação será regulado no mesmo ato do Poder Executivo referido ao parágrafo 4º do artigo 24, que são aquelas regras de avaliação, principalmente avaliação por mérito, né? Os integrantes do comitê mencionados no inciso 5, do caput deste artigo poderão ser destituídos de seus mandatos por prática de atos incompatíveis com o desempenho das atribuições do comitê, na forma definida
em regulamento e por decisão da maioria absoluta de seus membros. Ou seja, o cara tem que estar enquadrado lá, né? Se não estiver enquadrado, está fora. Comitê pago. Último assunto da aula, tá? Que é o assunto da progressão funcional. Nós explicamos o quê? Nós explicamos até o presente momento a promoção. E a progressão, prof? A progressão é nas classes. Nas classes A, nas classes B e na classe especial. Tá? Progressão. Progressão funcional é a passagem do servidor ocupante de cargo efetivo para o padrão de subsídio imediatamente superior dentro de uma mesma classe. Marquem isso, dentro de uma mesma classe. É requisito para a progressão funcional o efetivo exercício. Olha aí, olha a importância do efetivo exercício, né? Definido no artigo 20, pelo tempo de, ou seja, progressão funcional, o requisito principal vai ser tempo de serviço em efetivo exercício. Vamos lá. Ele vai começar, qual que é a primeira progressão? Classe A, 1 para o 2. 1.095 dias, ou seja, 3 anos, né? No padrão 01 da classe A para a progressão ao padrão 2, né? 02, né? Devia ser 02 ali. Segundo, 1.095 dias do padrão 1 da classe B para a progressão ao padrão 2, né? Você sabe que a classe A tem 2 padrões, então há apenas uma progressão, e na classe B nós temos apenas dois padrões, há também uma progressão. Onde tem mais progressões é na classe C, que tem 4 padrões, né? São 730 dias, ou seja, 2 anos, tá certo? 2 anos aí, de permanência em cada padrão da classe especial para a progressão ao padrão imediatamente superior. Pronto, tá aí, né? O interstício previsto no inciso 3, parágrafo 1º, que é da classe especial, tá? Olha lá, o interstício. O nome desse tempo aqui chama-se interstício, viu? Então tem que cumprir esse prazo aqui do interstício. Esse aqui é o nome correto, tá? Será reduzido. Olha um benefício aí. Será reduzido, né? Será reduzido para 365 dias se o servidor frequentar com aproveitamento enquanto permanecer no respectivo padrão 40 horas de treinamentos previstos no plano anual de capacitação e aperfeiçoamento, né? Então ele quer que o povo fique realmente estudando, né? Bacana, ótimo, né? Então você tem aí a redução para 1 ano só apenas para cada referência, né? Suspende a contagem do tempo de efetivo exercício para os efeitos de progressão funcional pelos seguintes prazos, né? Então, aqui para progressão, não para promoção. O artigo 319 da 10.460, que é do Estatuto, é para progressão. Promoção, perdão, aqui é progressão. A aplicação das penalidades de multa, repreensão ou suspensão, tá? Então, vai suspender. Se você levar uma suspensão de 90 dias, vai estar o quê? Suspenso, né? Vem mais aqui, vamos lá. Vamos lá. No caso de repreensão, que é a mais leve, ou multa 120 dias. No caso de suspensão, ainda que convertida em multa, 15 dias por 1 dia de suspensão, não podendo ser inferior a 120 dias. Ou seja, se você levar uma repreensão, você vai ser penalizado tanto na sua promoção, por mérito e antiguidade, e também vai ser penalizado pela sua progressão. Justo? Com certeza. Se você não gosta, então não apronta. Pronto. 3, né? Suspensão da progressão. O afastamento não considerado como efetivo exercício pela legislação aplicável durante o período desse afastamento. Então você não vai se movimentar na progressão aí de nível. Bacana? Que progressão de? Progressão de padrões. Parágrafo 4º e último, segue o mesmo padrão, né?
O ato de concessão da progressão deverá ser expedido em até 60 dias após o servidor implementar os requisitos legais. Esse dispositivo é o mesmo lá da promoção. A intenção do legislador é o seguinte, é não prejudicar o servidor. Porque o que acontece? Eu já vi muito isso, né? Não tem esse dispositivo aqui, o cara já tem um requisito, cara, e demora 6 meses, 1 ano para publicar o direito dele. Então aqui ele já colocou 60 dias, né? E aí, professor? Pronto, terminamos essa nossa magnífica aula, né? Magnífica aula aí, o encerramento de sempre, né? Auguste Comte, né? Um cara, puxa, já li muito livro dele, né? A liberdade é o direito de fazer o próprio dever. Então, olha aí, né? O cara fala liberdade, muitos já pensam em libertinagem, ofender a lei, não. Liberdade para fazer o seu dever. Pessoal, bacana, um forte abraço, até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau. Clique lá aqui.